Aurélio entenda de Cunha, eu futebol. recebi hoje uma espécie de bronca aqui no programa de Ronaldo Giovanelli. Eu me recuso a pertencer no programa, que é isso? Porque pelo ele amor de disse Deus? que eu não poderia falar sobre transfer ban no dia de hoje, antes de um derby, que essa notícia não deveria ser dada no programa. Porque é no dia 11 o pagamento, doutor. Nós Dia estamos no 11. dia o quê? Dia 5. É problema de dia útil, né? É, exatamente. Cai no Tem fim de fluxo de, semana. caixa, tem o exato. fluxo, mau fluxo, fluxo de caixa, mau fluxo, tem tudo isso. Refluxo. Refluxo, mau fluxo. Então, doutor Marco Aurélio Cunha, o Corinthians, claro, está preocupado só com o derby de amanhã. E agora vamos entrar nesse assunto Palmeiras e Corinthians. Porque uma semana depois, os técnicos já organizaram ou reorganizaram as estratégias. O Corinthians tem uma vantagem. O Palmeiras sabe que precisa reverter o resultado no seu espaço, no seu estádio, com a sua torcida. E Daronco Tá será o pressionando responsável já, pelo apito. E até o momento, cai o Max Augusto Vieira no VAR. Não, aí é demais. Aí entrega a taça. Não precisa nem já tá disputar, chorando já. nem disputar nada. Já Não, né? mas calma, reclamando, estamos nas pressionado. oitavas ainda. Então, mas entrega a taça. Já tá pressionando. Que isso? E aí, doutor? No apito e no Renata, VAR. eu disse no último jogo que o Corinthians era favorito para poder chegar a vencer o jogo. Riram, disseram que não era possível e tal. Falaram, jogo de grandes, em casa, prevalece a torcida, o campo, a força. Quem é mais homem de chegar no jogo. Uia. E agora, o Palmeiras pega esse fator vantagem, que é sua torcida, um time mais forte. Juiz, VAR. Isso eu não Já vou tá entrar. chorando. Ah, mas não vai entrar nessa aí? Eu acho que o Palmeiras é favorito ao jogo. Porém, o Corinthians tem a vantagem de ter vencido. É impossível empatar lá? Não, não é impossível. É impossível para os pênaltis? Não, não é impossível. Mas, na minha opinião, o Palmeiras vence o jogo por 1 ou 2-0. Doutor, se for para os pênaltis, o senhor vai ter que fazer um plantão médico, hein? Porque já pensou Edu Dracena e Ronaldão passando por essa... Não dá para imaginar. Edu, penalidade. Não. Pelo amor de Deus, não faz isso aí com a gente, não. Mas, Renato, não Você vai se chegar... apresentava para bater pênalti na sua época ou não? Não, eu Se precisasse. bati alguns pênaltis, eu errei alguns, aí eu deixei de bater, entendeu? Bati nas oitavas de final da Champions League, aí eu errei. Aqui nesse estúdio, quem melhor bateu foi o doutor Marco Aurélio. Você viu ali, né? Lógico. Pênalti bate bateu forte. Mas não, Renato, pelo amor de Deus, não vai chegar nos pênaltis, não, até porque eu acho que as duas equipes vão procurar, de repente, na postura do Corinthians mais defensivamente e a postura do Palmeiras mais ofensivamente e atacando mais. Até porque o Palmeiras precisa, sim, do resultado, jogando dentro de casa. Agora, a postura dos atletas tem que mudar. Não pode jogar da maneira como está jogando contra o Corinthians. Não é mais um jogo, é o jogo. Os jogadores têm que entender isso. Ô Gomes, ô Everton, ô Rocha, Veiga, vocês que são os mais velhos do clube, mostra pros caras. Esse é o jogo E o Vitor João? do Palmeiras ganhar do Corinthians. Então, tomara que a gente aí, com a pressão da torcida do Caldeirão, mas o desse bicho jeito vai aí, pegar lá, na Renato. eleição. E o Olha, Everton, se que tiver gol momento do tá aí. Corinthians, teremos narração IA, ou MD. Agora, hein, se for pros pênaltis, MD é loucura, hein? se for pros pênaltis, o momento do Everton é maravilhoso no gol do Palmeiras, hein? Ah, mas É o Hugo também é um maravilhoso goleiraço. hoje. Em decisão por Sim. pênaltis, ele já mostrou competência. Mas o Até Brasil- o Corinthians, Posso falar? ano passado. Eu acho que o Palmeiras não vai pipocar de novo, porque o Palmeiras, no histórico De novo, recente, por está quê? pipocando, porque para mim o Palmeiras, ao longo dos últimos jogos, mostrou uma pipocagem gigantesca para o Corinthians. Temporada passada que era para o Palmeiras ter colocado o Corinthians na segunda divisão e ter lutado até o fim pelo Campeonato Brasileiro, pelo título. O Palmeiras conseguiu jogar melhor, não marcar o gol mas você e tem depois razão, perder por 2-0. Mas você tá esquecendo Campeonato que do outro Paulista, lado tem um time campeonato... sempre Eu estou salvando esquecendo, o Chico, não seja oportunista. Não, você tá esquecendo Você que o concordou Palmeiras- comigo que Aí ano passado o Palmeiras era melhor que o Palmeiras Corinthians. pipoca, tudo bem. Ué, mas o do Palmeiras lado tem- pipoca na Corinthians história encara o recente. clássico, Amanhã será um verdadeiro amasso palestrino Ô, Chico, no Allianz Parque. Chico, o Corinthians será amassado em volume de jogo Chico, pelo Palmeiras. Perdoa o Capelandes, ele tá em 11º na Série D. Não estamos falando de Série A, de Copa do Brasil agora. E se for pra falar de Copa do Brasil, daqui a pouco a gente começa a falar como a gente ia colocar o São Paulo no lugar deles amanhã. Vamos colocar o São Paulo no lugar deles amanhã também. Sabe qual é um jogo que os dois times têm que assistir? E o Corinthians para não errar e o Palmeiras para fazer algo parecido? O jogo do Palmeiras contra o Botafogo na Copa de Clubes. Que eu vejo uma semelhança... No passeio que você quis dizer. Não, é que eu vejo, cara... Passeio nos Estados Unidos. Eu imagino o Corinthians, de verdade, eu não imagino o Corinthians propondo o jogo amanhã. Não, esquece. Eu imagino, Esquece. Eu imagino o Corinthians atrás. O Palmeiras perdeu algo muito importante que tinha nos últimos anos, que era um fator casa nos primeiros 20 minutos. Aquele caldeirão, nossa, amassava todo mundo. 20 minutos, 2 gols. Perdeu, o Palmeiras ainda não se achou.
sem Estevão e sem Rios. São 2 jogadores que fazem a diferença. Mas o Corinthians tem que aprender Mas com esse jogo do Botafogo. naquele jogo não tinha um cara chamado Paulinho que definiu a partida e que não está à disposição. Então, o Palmeiras sofre muito com isso, né? Palmeiras também tem desfalques. A gente falou aqui do Bruno Fux, que é dúvida no momento. E a defesa já não tem o Murilo, que é o titular principal ao lado do Gomes. Então o Palmeiras tem desfalques também. E o Corinthians, ele tem que ser inteligente nesse jogo. Ele tem uma vantagem. Ele pode entrar no Allianz Parque com o Poderia ser bem regulamento. maior a vantagem. Não, né? e aí o gol que foi... Que aí não foi deram por o causa gol do Everton. Palmeiras. Por causa do Impedido? Que impedido aonde? O Gomes estava Como que ia ser placar maior? Pelo amor de Impedido Deus. aonde? O Gomes Eu estava tava falando do impedido. pênalti que o Yuri perdeu. Perdeu e o Palmeiras fez o gol. Agora, Ulisses, de verdade, qual é o tamanho dessa vantagem do Corinthians hoje, analisando a partida de amanhã, o primeiro derby de Copa do Brasil? É uma vantagem média. Esses jogos, Renato, eu falo sempre aqui, tanto é que eu acertei o placar do último jogo. Sim. Porque o Palmeiras, ele é um elenco melhor, o técnico está vivendo o melhor momento, só que o Dorival é copeiro. O Dorival ama uma Copa. Deu o título ao São Paulo, que nunca tinha conquistado a Copa Ao do Flamengo, Brasil. ao Deu Santos. título ao Flamengo, deu título ao Santos. Então ele conhece, ele é estrategista para esse tipo de competição. O Dorival tem um pouco de dificuldade em pontos corridos. Isso a gente percebe nele. Tem treinador que é especialista nisso. Eu acho que o momento do Abel, as posturas do Abel, eu não tenho gostado. Eu entendo que o Abel faz coisas para tirar o foco do jogo muitas vezes. Para esquecer o que se aconteceu no campo de jogo e jogar a responsabilidade nele, levantar de coletiva, bater boca, discutir. Eu sei que ele é inteligente para tirar o foco nisso. E muita gente, infelizmente, acaba entrando, né? E esquece de falar que é o primordial, que é a maneira com que o time jogou. O Palmeiras perde jogadores fundamentais. O Estevão, Rios, indiscutível. O Murilo, como você bem destacou, que para mim estava jogando mais que o Gomes. Paulinho, né? Paulinho, que, cara, esse cara joga muito futebol. Deus queira que ele se recupere rapidamente, porque ele é importante para o futebol brasileiro. Então o Palmeiras vem bem desfalcado, só que joga na sua casa. E isso é algo muito bom. O Garro foi entrevistado outro dia falando do gramado sintético. Ele falou, para a situação que eu tenho de contusão, é uma coisa muito ruim, mas eu quero ir Neymar pro falou jogo. sobre isso ontem, que não Isso. joga no Allianz Parque. Entendeu? Então tem tudo isso aí. Eu acho que é uma somatória de situações e não tem favorito, Renato. É sério. Eu não tô aqui ficando em cima do muro. Imagina. Porque não tem favorito. Eu já vi de tudo em clássicos. Sabe, há 30 e poucos anos eu narro futebol. Eu já vi time caindo para a segunda divisão e lá pegar Mas o você time não tinha caído e visto um vencer. derby na Copa do Brasil. Que é a primeira Não tinha, vez. que é a primeira vez E o entre Corinthians Palmeiras, né? aproveitou o fator campo, casa, poderia ter ampliado sim a vantagem. O Palmeiras poderia ter validado aquele gol com o Maurício. Agora, Chico, é outra circunstância, mas o Corinthians tem uma vantagem. Qualquer empate é do Corinthians e o Palmeiras vai ter que atacar, vai ter que fazer o resultado. Sabe que eu tô na dúvida da postura das equipes, porque assim, é óbvio que o Palmeiras vai buscar o resultado. E se fizer um gol no primeiro tempo, desmancha a vantagem e aí deixa o jogo completamente aberto na segunda etapa. Mas o Corinthians, se ele ficar esperando, é claro que a tendência é que isso aconteça, mas o Palmeiras pressionando, como a gente sabe, eu sempre tenho receio de você adotar essa postura, por quê? Por mais que o Palmeiras tenha dificuldades, e mostra isso, de enfrentar equipes fechadas, porque fica construindo e não consegue ter a efetividade, não consegue finalizar no gol. Mas aí, cara, é uma bola que desvia e pode matar o goleiro, é uma bola que bate no braço do cara e é pênalti. Sabe, você trazer o adversário para a tua área é arriscado. O Corinthians vai fazer isso por 90 minutos, com uma vantagem de um gol, e isso eu acho complicado. Então, daqui a pouco, se você ameaçar também, sair para o jogo, agredir um pouco, você desestrutura também o Palmeiras, que quando daqui a pouco sofre uma instabilidade dentro de casa, a torcida já começa a ficar tensa. Então, o Corinthians tem que jogar inteligentemente, como você falou. E outra coisa, Sgarbi, quando você olha a escalação do Corinthians, a gente já conhece mais do que até a do Palmeiras, porque o Abel muda, o Abel ele troca as peças. Agora, esse Sousa, eu gostei muito do jogo dele contra o Vitória. Acho que é um jogador que acabou de chegar e ainda tem muito potencial. Eu não sei o que o Abel vai fazer, o quanto ele vai surpreender. E são desfalques, como você falou muito bem, são desfalques essenciais para o Palmeiras, né? São jogadores que são muito importantes. O próprio Fux, que é dúvida, jogou muita bola no primeiro jogo. Na minha opinião, foi um dos melhores do Palmeiras em campo. E o Palmeiras sofre muito com isso. Do Corinthians, se o Dorival fugir do que ele fez no primeiro jogo na escalação, na minha opinião, é um erro gigantesco dele. Ele tem que manter aquela base ali que o time jogou bem. Everton, qual é a sua opinião em termos de estratégias para os dois times? Então, Renato, eu entendo que esquece tudo que aconteceu no primeiro jogo, aquela pandice do Palmeiras, um Palmeiras que aceitou muito o jogo do Corinthians, quis botar a bola no chão, não teve tanto tanto tesão no jogo, para ser mais claro, não teve.
O Palmeiras precisa entender o que é esse clássico, sabe? O Abel precisa fazer esse time voltar até aquela vibração de outrora. Tudo bem, considero que os jogadores que estão fora são jogadores importantes, que se estivessem disponíveis seriam jogadores fundamentais até para essa virada. Agora, é postura. O Léo Jardim fala isso aqui em todas as coletivas após os jogos do Cruzeiro, com vitória ou com derrota. O time precisa ter atitude, Renata. Se o Palmeiras tiver atitude, o elenco é melhor, tem mais bola, tem mais treinador, joga em casa. Se tiver atitude, vira e vira bem para cima do Corinthians. E é isso que eu acredito. E aí esquece, tá torcendo para um barão. Não, esquece. Eu estou dizendo que eu acredito num Palmeiras com atitude e que vai passar pelo Corinthians. Olha, gente, eu vou deixar o palpite para amanhã, nem adianta. Hoje, sem condição, hein?